Primeiro, queria que vocês parassem um pouquinho e imaginassem que vocês não existem, que vocês não estão aqui. Parece uma frase meio de coach, assim, mas não é muita intenção, faz parte do contexto da apresentação que eu vou fazer com vocês. Então fica aí, essa coisa de você não está aqui, você não está presente, é só um pontinho na sua cabeça. Outra coisa que é sobre a apresentação, antes de eu começar, a ideia dela, ela não tem um final, ela não tem uma conclusão. Eu não quero que você chegue no último slide e fale, putz, isso aqui é a conclusão, é isso aqui que eu queria que você chegasse. É mais para vocês refletirem mesmo enquanto eu apresento para vocês. Bom, então, chegando nessa conclusão que vocês imaginaram para um momento que vocês não existem, imagine que então você é uma projeção, né, um reflexo de tudo que você já lidou, de tudo que você já conheceu, de tudo que você já percebeu, de todas as pessoas que você já lidou, com quem você já conversou. E quando você para pensar nisso, parece uma coisa meio de ficção científica, né? Parece uma coisa não muito realista. Mas o que é legal é que isso já aconteceu em um determinado momento e não faz muito tempo. Isso aconteceu uma vez, num passado não tão distante, mais ou menos nos anos 80, com o Jorge Luiz Borges. Deixa eu passar aqui. Para quem não sabe dessa história, enfim, Jorge Luiz Borges, um dos maiores escritores em língua espanhola, é incrível, os livros dele são maravilhosos, e em um determinado momento, de um dos momentos mais surrealistas do jornalismo, literalmente perguntaram para ele se ele existia. E essa frase é muito maravilhosa. Imagina você ser perguntado hoje se você existe. É uma pergunta difícil de responder, por mais óbvia que ela seja. E agora você olha para uma pessoa que existe, né, de carne e osso, ele está ali, ele tem uma história, ele tem família, e ainda assim você pergunta se ele existe. Isso aconteceu porque as pessoas acreditavam que o Jorge Luiz Borges era um pseudônimo, só que um pseudônimo mais bem trabalhado. Ele era uma pessoa que encenava, atuava o que 3 outros autores pediam para ele atuar. Então, é uma coisa muito mais complexa do que o normal. Bom, levando em consideração, fizeram essa pergunta, o que é, se você existe, e a resposta dele é muito legal, e é o começo da minha apresentação para vocês. Não tenho certeza se existo, sou todos os autores que li, todas as pessoas que conheci, todas as cidades que visitei, todos os meus antepassados. E a primeira frase que ele fala é, não tenho certeza se existo. Essa frase é muito legal. Ele continua na mesma conotação da pergunta que foi feita para ele. A resposta dele é tão surrealista quanto a pergunta que fizeram para ele. Então, guarda essa frase. Quando a gente olha para o dia a dia, para o que a gente faz, seja o Borges fictício ou não, ele toca em algo muito fundamental da forma que o humano existe, né? Que é o lance de a gente é uma amálgama de várias coisas que estão em volta da gente, de pessoas que a gente lidou, pessoas que a gente conheceu, lugares que a gente foi, lembranças que a gente tem. A gente é uma mistura de tudo isso. Cada um é único justamente pela mistura que ele tem do passado que ele tem, do que ele lidou, o que ele fez. Então, são muitas maneiras e muitos reflexos das coisas que a gente conviveu. E aí tem um ponto que é o start legal da apresentação, e se essa fusão de influências, pensamentos, conhecimentos, coisas que a gente tem, pudesse ser literalmente duplicada digitalmente. Se a gente pudesse pegar tudo que você tem de essência e duplicar para um outro ser digital, ou não, mas enfim, mas duplicado isso. Isso tornaria a gente a fonte principal menos real, menos autêntica, menos natural? Quando a gente para pensar na tecnologia hoje, as empresas estão desenvolvendo caminhos para isso. E eu não estou falando de gente que mostra aqueles videozinhos de pessoas falando, mostra o rosto de alguém falando uma frase que nunca falou. É um pouco além disso, não é simplesmente um desafio estético ou visual. É literalmente a cópia do que as pessoas falam, do que as pessoas acreditam, do que ela é. Tem 2 lados dessa moeda, né? Quando a gente olha para um lado, existe uma percepção que é legal. Imagina, você mandar uma identidade virtual para uma reunião chata que você não quer participar. Ou participar de um call infinito com 50 pessoas que, no fim do dia, você só tinha que estar marcando presença naquela reunião. Isso tem um aspecto muito legal. Parece que você vai ter mais tempo livre, você vai se desenvolver melhor com outros assuntos enquanto isso acontece. E aqui eu não quero discutir literalmente se essa tecnologia existirá ou não, ela vai existir. É uma questão de tempo. Eu acho que esse é um ponto interessante. Não estou discutindo quando isso vai acontecer, mas é uma questão de tempo. Então, se é uma realidade que a inteligência artificial promete, a gente tem um desafio quase interno da gente de entender como a gente lida com isso no futuro. A gente seria menos autêntico, menos nós mesmos,
se a gente fosse duplicado, a gente seria menos a gente? E essa é uma frase muito legal de ficar refletindo, assim, o quanto a gente se perde no caminho, né, quando isso acontecer. O quanto a gente deixa de ser o único e o quanto deixa de ser interessante. Isso tem até um nome que é legal, que é esse dupe, né, que é essa duplicata sua, essa cópia que você vai ter de alguma coisa. Quando a gente pensa na frase do mito original do Borges, literalmente questionaram se aquele homem estava encenando, se ele estava performando a cópia de alguma coisa. Mas, literalmente, a resposta dele desafia a ideia de originalidade. A forma que ele responde desafia isso. Se a gente é o somatório de várias experiências e influências, o que realmente torna algo original, né? O que realmente torna algo único? Se, de certa forma, a gente é sempre dupe de alguma coisa que a gente aprendeu, de alguma coisa que a gente viu, de alguma coisa que a gente conheceu. Então, existe um mundo de influência ali dentro, de réplica que a gente faz. Pensa por um momento, assim, esvazia a mente, assim, e pensa. Cara, imagina um patinho de borracha. Esses patinhos de borracha de banheira e tal. Agora imagina essas máquinas de destruir coisas, que é super normal no TikTok aparecer. Que você joga lá um negócio, ela arrebenta, ou que ela esmaga alguma coisa. Imagina essa cena. Essa cena tanto do patinho de borracha, quanto da máquina. Provavelmente, você imaginou algo mais ou menos assim. Um patinho de borracha com uma máquina. E qual que é o ponto interessante desse vídeo? Provavelmente vocês não imaginaram que isso seria o que ia acontecer. E essa faz parte da graça da coisa. O que é de fato imaginação? O que de fato é algo imaginado? E não necessariamente uma lembrança. Quase tudo que a gente tem hoje são lembranças. Dificilmente a gente tem algo realmente imaginado do zero. Então, dificilmente a gente tem algo realmente 100% original. Ah, mas, putz, imagina um rinoceronte. Ah, eu nunca vi um rinoceronte de perto, mas você sabe como é um rinoceronte por lembranças que você tem de N fatores que te mostram um rinoceronte na sua cabeça. Isso não é de fato imaginar, né? Isso é de fato lembrar alguma coisa e contextualizar isso com alguma coisa e jogar o aspecto lógico em cima disso. Então tem um aspecto interessante que questiona muito o aspecto da originalidade que tem relação com essa frase do Borges lá de trás. Beleza. Quando a gente pensa na possibilidade de ter uma cópia, essa cópia poder fazer as coisas que te gerariam alguma economia do tempo, o que você faria de fato com esse tempo recuperado? Ah, eu não vou precisar entrar numa reunião, eu não vou precisar fazer um call. Borges, na sua existência questionada, dedicava seu tempo à arte, literatura, música, jardinagem. Ele fazia um monte de coisa diferente com o tempo livre que ele tinha, talvez sendo uma cópia ou não sabemos. Mas esse é o aspecto mais legal. Ele dedicava o tempo dele para um cenário bem diferente do atual, né? Eu vou dar um exemplo bobo antes de eu entrar nisso daqui, nem estava nesse contexto, mas é um pensamento que eu tive agora. Eu não saía de férias há muito tempo, muito tempo. Não saí de férias desde 2018. Saí de férias mês passado, fiquei um mês fora, achei incrível, não saí de férias, viajei, fui para um monte de lugar. Em um determinado tempo, eu comecei a ficar entediado, mesmo que eu tivesse um lugar totalmente diferente que eu nunca fui na vida. Eu fui para o Japão, que eu nunca fui, era muito legal, e eu estava cansado, assim, em um determinado momento daquilo. Então, essa frase, hoje, com o excesso de informação que a gente tem, com o volume de conhecimento que a gente tem acesso, o quanto a gente não ficaria entediado, ou até pior, né, sem essas atitudes mais mundanas do dia a dia, de acompanhamento, enfim, o quanto a gente encontraria autenticidade nesse tempo livre que a gente tem. O quanto a gente ficaria próximo disso, faria algo legal, incrível e simbólico a ponto de nunca mais ser esquecido e ter valido a pena ter uma cópia digital. O quanto a gente não ficaria preso num vácuo existencial do nada. Enfim. Quando a gente pensa na existência do Borges, seja ele um homem ou não, seja ele uma experiência coletiva, ele oferece uma reflexão muito profunda sobre a nossa própria existência na era digital. Aí, de novo, a frase dele. Sou todos os autores que li, todas as pessoas que conheci, todas as cidades que visitei, todos os meus antepassados. Como nossos dupes digitais seríamos nós? Quem seríamos nós nessa conjunção? A gente seria menos a gente seria mais a gente? Se no fim do dia ele é tão autêntico quanto a gente, a partir de um determinado momento ele vai ter convivências únicas que a gente não teve. O quanto torna ele diferente?
a gente seria criador ou criação desse cenário. E eu acho que isso é uma coisa muito legal de ficar pensando. Eu gosto muito de ficar olhando para coisas que vão acontecer em um determinado momento. E eu acho que isso é um questionamento que a gente não tem feito tanto quanto deveria. A gente seria original ou a cópia disso, né? Mas, de fato, isso realmente importa? O quanto a gente é cópia ou original da coisa? O quanto ele vai ser único e diferente da gente ou não? Bom, de forma geral, como eu falei, eu não queria chegar numa conclusão, mas eu queria muito passar essa linha geral para vocês. E aí, no final, eu até deixo uma frase meio sobre essa relação do Borges. A gente é um mosaico de coisas que a gente experienciou, que a gente viveu, que a gente conviveu, que a gente entendeu. E não importa muito se elas são experiências físicas ou não, no final das contas, especialmente para as novas gerações. O quanto mais isso passa, o quanto mais natural isso fica. Enfim, era isso. Obrigado.